E aí, gente, esse é mais um exercício de tensão. Basicamente, esse exercício, ele diz o seguinte: tem um cilindro que ele é fechado por uma tampa e esse cilindro, ele vai exercer uma certa pressão dentro, ou seja, uma tensão. E cada parafuso aguenta uma determinada tensão. A pergunta aqui diz o seguinte: qual é o número de parafusos necessário para que aguente a pressão de dentro? Ele deu algumas informações, no qual a pressão que vai estar exercendo dentro vai ser de 2 megapascal, o diâmetro interno do cilindro é de 254 milímetros, o diâmetro de cada parafuso é de 13 milímetros e a tensão que cada parafuso vai usar é de 69 megapascal. Tendo essas informações, temos que descobrir qual é a força que o parafuso ele vai exercer. Para isso, vamos utilizar a fórmula da tensão, no qual tensão é igual a força sobre área. Utilizando dessa fórmula, passando desse modo, fica então que força do parafuso é igual a tensão admissível vezes a área do parafuso. Ficamos então com 69 vezes 10 elevado a 6 vezes a área do parafuso. A área se encontra, como ele passou o diâmetro do parafuso, então é π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado, ficando 1,3273 vezes 10 elevado a menos 4. Ótimo, temos a força do parafuso. Agora precisamos encontrar qual é a força que está exercendo no cilindro, que é basicamente a tensão dentro do cilindro vezes a área do cilindro. Ficando então 2 vezes 10 elevado a 6 vezes 5,0671 vezes 10 elevado a menos 2, que é basicamente a área, que é a mesma fórmula para encontrar. π dividido por 4 vezes o diâmetro ao quadrado. Encontrando também a força do cilindro. Para encontrar a quantidade de parafusos que é preciso para suportar a força, temos o seguinte, que a força do cilindro deve ser menor ou igual à quantidade de parafusos vezes a força que o parafuso está exercendo. Então, o número de parafusos deve ser maior ou igual à força do cilindro dividido pela força do parafuso. Com isso, encontramos 11,0652, arredondamos então para cima a quantidade de parafusos, ficando então 12 parafusos necessários para que contém a pressão exercida dentro do cilindro.